Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais uma aula e nossa última aula dessa série que nós estamos desenvolvendo, então, sobre os documentos psicológicos, pensando aí as modalidades desses documentos a partir da Resolução 6 de 2019 do Conselho Federal de Psicologia. Porém, entretanto, todavia, hoje nós vamos falar de dois gêneros que não estão lá nessa resolução. Então, dentro dessa resolução, nós vimos alguns gêneros específicos, né? Então, como o atestado, a declaração, o relatório psicológico, parecer psicológico, o laudo psicológico. Porém, hoje nós vamos trabalhar então com dois, que é o encaminhamento e o contrato terapêutico ou contrato de prestação de serviço, que são gêneros importantíssimos aí para o psicólogo, porém eles não estão lá no rol de documentos. eh, Legalmente, oficialmente, dentro de um regulamento, tá, dentro da resolução. Então eles não estão lá de forma oficial, mas são documentos extremamente importantes aí para nós, tá. Então, seguindo, encaminhamento, nosso primeiro documento. Quando que você faz o encaminhamento, né? Como o próprio nome diz, o encaminhamento ele é para encaminhar o seu sujeito, o consulente, para uma outra pessoa, para um outro profissional. Então, o encaminhamento ele é um documento escrito pelo psicólogo, com o objetivo do quê? De direcionar a pessoa atendida a outro profissional ou a outro serviço de que ele necessite, de forma justificada e ética, quando o atendimento necessário excede os limites da atuação ou competência do psicólogo ou da instituição que ele atua. Quando nós falamos que excede esses limites, quer dizer que, por exemplo, eh, você precisa de uma avaliação mais específica de um neuropsicólogo, de um fonoaudiólogo, de um fisioterapeuta, que então excede a área de atuação, sua área de atuação, sua competência técnica. Então é necessário que você encaminhe para outro profissional para fazer a avaliação. Ou muitas vezes, este sujeito ele apresenta um caso o qual não é a sua abordagem, qual não é a sua habilidade técnica, então você encaminha para um outro profissional. Exemplo, você é um profissional que atende casos específicos de depressão, ansiedade, porém não trabalha com transtorno de bipolaridade, mas você tem um colega profissional que trabalha com esse transtorno. Então você pode encaminhar e você recebe um paciente nessas condições, então você pode encaminhar esse paciente para este outro colega. Então o encaminhamento se faz presente neste momento também. Tá? Seguindo, então, qual que é a finalidade do encaminhamento? Então ele visa ampliar o cuidado à pessoa atendida, garantindo a continuidade de atenção por meio de outros profissionais dos serviços, como eu acabei de explicar para vocês. Então você garante para aquele sujeito que ele tenha esse atendimento de outros profissionais, ou às vezes de outros serviços, né, então como o serviço de um fonoaudiólogo, de um fisioterapeuta, de uma clínica mais especializada. Resguardar a ética profissional nos casos em que o psicólogo identificar limites da sua atuação, como já pontuei também, e limites da atuação, por exemplo, também, se você está atendendo uma pessoa, você só faz atendimento individualizado, você está atendendo uma pessoa, um senhor, e a esposa dele também quer ser atendida por você. Você não pode atender por uma questão ética, você não vai atender a esposa desse senhor que você está atendendo. O que que você faz então? Encaminha ela para outro serviço. Seguindo, integrar redes de atenção psicossocial, saúde, educação, jurídica, etc. Ou seja, outras demandas que também permeiam ali o atendimento que você está realizando. E evitar negligência, omissão ou prática ilegal. O que nós vemos muito em algumas áreas aí, principalmente nas áreas de neuropsicologia, nas áreas da psicopedagógicas, muitas vezes são profissionais exercendo funções que não é rol rol técnico daquele profissional. Então, aplicando testes indevidos que são restritos a determinados profissionais, a gente vai ter ali a realização de práticas que não condiz com aquele profissional, ou seja, de outras áreas, e aí não pode, né, minha gente? Então, por isso o encaminhamento, ele também é um documento extremamente importante, não só para encaminhar o sujeito porque você quer um olhar mais específico sobre alguma coisa, encaminhando para um exame, encaminhando para uma outra intervenção, porque vai auxiliar no processo que você está fazendo, mas também estão nesse sentido de quando, então, excede, foge a sua área, de competência técnica, tá. Seguindo, o encaminhamento então,
Cada rede, seja ela rede pública, seja ela particular, clínica, consultório, ela tem um modelo que é específico, tem um modelo, cada um gera o seu modelo. Porque como ele não é um documento oficial, então cada um tem o seu modelinho, de acordo com os seus interesses, o que gosta, como gosta de organizar. Porém, tem algumas informações que são básicas e importantes ali. E é o que eu vou apresentar para vocês. Então, eu deixei para vocês na plataforma 2 modelos de encaminhamento, que são básicos e traz ali as principais informações que são necessárias ter no documento. Então, qual que é a estrutura desse gênero textual? Então, identificação, destinatário, motivo do encaminhamento e encerramento. Então, este é o escopo aliás, o escopo não, a estrutura do encaminhamento. Então, esses 4 pontos: identificação, destinatário, motivo do encaminhamento e encerramento. E sendo ali o seu cerne, né, o principal, o motivo do encaminhamento, o porquê você está encaminhando este sujeito. Então, este é uma informação muito relevante e que tem que ser muito bem descrita no documento. Na parte de identificação, o que precisa conter lá? Assim como todos os outros documentos que nós já vimos, precisa ter o título, encaminhamento, encaminhamento psicológico, o nome da pessoa atendida, o nome do responsável legal, então quando for necessário, né, quando for menor de idade, ou se ele é responsável por uma outra pessoa, a identificação do psicólogo, então da pessoa que está atendendo, com o nome completo, número do registro profissional, então não pode faltar. E também local e data que a gente vai colocar lá no encerramento, ou você pode colocar também logo abaixo da identificação, é a data que você está realizando aquele encaminhamento. Seguindo o destinatário, para quem você está encaminhando este sujeito. Então, o nome do serviço que você necessita ou do profissional para o qual está sendo feito esse encaminhamento. Quando eu falo nome de serviço, por exemplo, ao neuropsicólogo, à clínica X, ao fisioterapeuta, ao neuropediatra, ao neurologista, ao psiquiatra. Então, você vai colocar ali qual serviço que você necessita. Ou profissional, então, ao senhor doutor tá, coloca o nome dele lá. E quando você tem vínculo já com alguns profissionais. Detalhe, né, que eu já trago aqui para vocês que é importante, enquanto profissionais, criar vínculo com outros profissionais de outras atuações, para que você tenha para quem encaminhar e de quem ser encaminhado também. Isso facilita muito aí no nosso diálogo, agregar ali, um diálogo, uma prática multidisciplinar e também, né, para uma carteira de clientes, para ser ampliada essa carteira de clientes, né? Porque se você tem pessoas que te encaminham, você encaminha para pessoas, isso é muito bom, isso faz muito bem. Então, seguindo o destinatário, é possível sugestão da área de atuação necessária. Então, você pode colocar lá, como eu falei, neurologista, terapia ocupacional, rede de proteção, conselho tutelar, para alguma questão jurídica, serviço social. Então, depende para onde você precisa encaminhar esse sujeito. Qual que é o motivo do encaminhamento? Como eu falei, esse é o cerne deste documento. O motivo do encaminhamento, que é o porquê você está encaminhando aquele sujeito. Então, neste tópico, você deve trazer o quê? Uma breve descrição da situação que motiva o encaminhamento, sem expor conteúdos sensíveis ou diagnósticos completos. Nesse momento, não é relatório. Então, você vai colocar somente o necessário. Finalidade do encaminhamento para avaliação, para tratamento específico, para um serviço social, para a psiquiatria. Então, por que você está encaminhando? E a justificativa técnica do encaminhamento, baseado na observação e nos limites éticos da atuação. Então, se você vai encaminhar, você tem que saber o porquê que você está encaminhando para aquele profissional especificamente, para aquele serviço especificamente. E você vai colocar ali para aquele profissional compreender. Porque senão a pessoa chega lá com o encaminhamento. Tá, fala, mas o que você quer que eu avalie? Você vai encaminhar para um fonoaudiólogo. Tá, mas o que você quer que o fonoaudiólogo avalie? Porque a área de atuação dele é imensa. Você vai encaminhar para um psiquiatra. Tá, mas o que você quer que o psiquiatra avalie naquele sujeito? Então, isso tem que estar muito bem claro para o profissional quando ele faz esse encaminhamento. E tem que ser muito bem descrito, né, que é o nosso foco principal aqui, que é a questão da escrita. Então, nós temos que descrever de forma coerente, clara, objetiva, direta, as informações que nós precisamos. E de forma muito sucinta. Porque neste momento, como eu falei, não é um relatório, você não vai escrever a vida do paciente, você tem que ser muito objetivo e direto. E detalhe, dependendo para onde você vai encaminhar, algumas informações, às vezes, elas são importantes.
Porém, no encaminhamento em si você não vai fazer, você pode até fazer um relatório anexo e encaminhar para a pessoa depois para o profissional, ou um link para que o profissional, faça um download ali depois do documento, até mesmo porque, vou falar para vocês uma experiência na área pública. Na área pública, eu atuei aí, quase 8 anos na área pública, saí esse ano, eu exonerei meu cargo, e o que que acontecia com os encaminhamentos? Quando eu fazia encaminhamentos para a área da saúde, eu era da educação, eu fazia encaminhamentos para a área da saúde. Muitas vezes eu colocava ali o motivo do encaminhamento e quando eu ia levar lá, eu mesmo ou o assistente social que levávamos para o posto de saúde, para a UBS. E quando nós chegávamos lá, a atendente que recebia, o nosso encaminhamento. E as informações estavam ali. E era um grande problema, porque era o povo que às vezes liam os encaminhamentos e depois ficavam falando sobre os motivos dos encaminhamentos das crianças. Porque como era uma cidade pequena, todo mundo conhecia todo mundo, então todo mundo falava de todo mundo. E então com isso nós começamos a atuar de uma forma diferenciada. Então nós colocávamos muitas vezes o encaminhamento só solicitando para o profissional e depois, posteriormente, quando a psicóloga chamasse, quando o psicólogo, fono, físio ou profissional fosse chamar a pessoa para o atendimento, aí sim nós levávamos um relatório com a demanda clínica que nós precisávamos. Então, isso na área pública. Na área particular, às vezes é de uma forma diferenciada, porque o próprio sujeito vai levar o encaminhamento para o profissional, para outro profissional que vai atender. Mas às vezes é alguns cuidados que nós devemos ter aí ao elaborarmos o encaminhamento, tá? Justamente porque ele também é um documento que tem que estar dentro de um sigilo ético, ele tem que ser elaborado de uma forma que não comprometa e não exponha o seu cliente, o seu paciente ali. Seguindo o encerramento. Claro que nós precisamos ter o quê? A descrição do local, da data e o carimbo com o nome, com o número do conselho, o número, então profissional do psicólogo e a assinatura bonitinha lá, tá? Então não pode faltar isso nunca. Algumas questões opcionais ali que eu deixo para vocês para a gente pensar. Primeiro, você pode trazer ali de forma escrita a referência a alguns a atendimentos anteriores. Então, alguns pontos que sejam relevantes para o profissional que vai para o qual você está encaminhando. Indicação de urgência, se for o caso. Aqui é muito importante colocar, caso você sinta a necessidade que que seja urgente. No serviço público, muitas vezes a gente colocava justamente porque eram coisas que demandavam, como tinha uma lista de espera muito grande e demandava uma urgência em alguns atendimentos, então é importante você colocar e descrever o porquê da urgência. Registro de consentimento da pessoa ou do responsável. Então, você pode colocar um campo também no final do encaminhamento para que ele assine de que ele está ciente dos motivos pelo qual está sendo encaminhado e que há o consentimento da parte dele. E sempre, né, eu sempre oriento isso, papel timbrado, né, minha gente. Seja nas questões públicas, né, na área pública, seja na área clínica particular, sempre no papel timbrado, porque é o que demonstra ali a qualidade do seu serviço, é o que demonstra ali, o cuidado que você tem com a sua documentação e também é o que vai fazer a sua propaganda, tá? Para as pessoas te conhecerem, então conhecerem a sua logomarca, conhecerem ali a sua clínica, o seu consultório, a forma como você atende, né. Então, é sempre no papel timbrado, isso é muito, deixa muito bonito, né, o que a gente está apresentando. Tem uma qualidade totalmente diferenciada. Para quem já atua aí nas clínicas como profissional, entende do que eu estou te falando. Quando você vê lá um documento todo, bem elaborado, tem uma questão gráfica, né, bonita, chama atenção. Então, faça um papel timbrado muito bonitinho aí para você, fazer seus documentos. E aqui eu trago um modelinho para vocês do encaminhamento psicológico, que é igual ao que nós temos lá na plataforma. Então, dá uma pausa aí para você pegar as informações e vamos seguir para o nosso segundo documento, que é o contrato terapêutico. O contrato terapêutico ou contrato de prestação de serviço ou contrato de prestação de serviço psicológico, você vai ver diversos nomes aí também. Porque, como eu falei, não é um documento oficial. Então, nós temos uma diversidade muito grande de modelos. Deixei para vocês lá 2 modelinhos para vocês verem de contrato. Já de antemão, o que que eu sugiro para vocês? O que que eu trago aqui e sugiro para vocês?
Sempre que for trabalhar com, um contrato, é importante, claro que existem vários modelos, estou deixando modelos para vocês, vocês podem utilizar a princípio para iniciar, mas é importante vocês sempre consultarem um advogado. Porque o advogado é o principal profissional que vai atuar com esse tipo de documento. Quando nós falamos de um contrato, ele tem uma linguagem jurídica, ele tem uma outra forma de letramento. Então é importante de alguém que entenda dessa linguagem, da formalização desse documento, justamente para orientar possíveis falhas, problemas ou questões que ficam muitas vezes passam desapercebido a largo aí do nosso olhar enquanto profissional, que não entendemos muitas vezes deste letramento jurídico. Então sempre é importante você consultar um advogado para a elaboração do seu contrato de prestação de serviço, tá joia? Seja ele para atendimento clínico, seja ele para uma assessoria, seja ele para palestras, seja ele para o que for. Mas é importante. Claro que no início a gente não faz isso porque tem um custo, né, um custo que não é tão barato, mas assim que tiver oportunidade, faça sim. Então, seguindo, contrato terapêutico ou contrato de prestação de serviço psicológico ou contrato de prestação de serviço. Ele é um instrumento, então, jurídico, formal, que estabelece o acordo entre o psicólogo e o cliente, o seu paciente. Então, o nosso contrato é aquilo que vai formalizar e estabelecer, então, esse acordo entre o prestador de serviço, que é o psicólogo, e aquele que está usufruindo daquela prestação de serviço ou do seu responsável legal. Então, o que contém ali nesse contrato? Todos os direitos, deveres e condições da prestação de serviço psicológico que é oferecido pelo profissional. Então, ali vai estar descrito o que, como, quando e como se faz todas as coisas. Então, quais são ali a. Desculpa, gente, coçando o nariz, mas é que minha alergia está atacada. Então, quais serão os dias dos atendimentos, horários, como que vai ser organizado esse atendimento, questões de honorários, né, financeira, parte boa. Então, são vários pontos que nós tratamos ali no contrato terapêutico. E é o que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Então, esse contrato ele visa proteger ambas as partes de possíveis conflitos ou mal-entendidos. E por que possíveis conflitos e mal-entendidos? Primeiro, porque ali vai ter todas as informações, então ninguém vai poder alegar ignorância sobre alguma coisa. Exemplo, seu paciente ele faltou à sessão sem justificativa, não avisou antecipadamente, então você vai cobrar a sessão dele, porque você disponibilizou o seu tempo para estar ali. Então você cobra a sessão. Aí ele vai poder se sentir lesado por você ter cobrado, porque está lá no contrato, vai ter cláusulas lá no contrato explicando o que vai acontecer quando a gente tem uma ausência injustificada, que são dos honorários. Então vai estar lá. Se isso fica só de boca, pode ficar naquilo, não, mas você não falou, não foi assim. Então, acordos orais não funciona, não dá. Tem que estar no papel. Até mesmo para você não levar calote. Então, estabelecer clareza e transparência sobre o processo terapêutico ou outra modalidade de serviço que você vai oferecer, orientação, avaliação, consultoria, assessoria e por aí vai. Cumprir os princípios éticos de autonomia, responsabilidade e informação ao usuário. Então, isso é deixar muito claro para o profissional, não, para o usuário, né, a pessoa que está ali recrutando seus serviços, da questão de responsabilidade que ambas as partes têm, de que todas as informações foram colocadas, então, a limpo, e a autonomia dele, então, na identificação de que aquilo é bom para ele, então ele vai querer, esse produto, esse serviço que você oferece. E garantir base legal e contratual para a prestação e cobrança dos serviços, para que não haja, como eu falei, infortúnios ali de falar: "Não, eu não sabia, não era isso que nós tínhamos combinado". Tá no papel, tá no mundo. Não tá no papel, não tá no mundo. Nós somos uma sociedade que nós precisamos da escrita. Existem sociedades ah, que trabalham no campo da oralidade, como os indígenas, algumas sociedades, alguns grupos tribais africanos ainda atuam dentro da oralidade, o que é muito bonito e que é muito importante, mas dentro do nosso contexto de atuação profissional, na nossa sociedade atual, tem que estar no papel. Só na oralidade não tem acordo. Então é importante estar no papel. Seguindo, qual a estrutura então que esse contrato pode ter? Como eu já falei para vocês, existem vários, né, modelos
tópicos que podem ser acrescidos, tirados dentro de um contrato. E é sempre importante, como eu falei, opa, advogado. Mas vou trazer para vocês aqui uma estrutura básica também de um contrato, algumas informações que são relevantes e importantes ter ali no documento. Então, primeiro, qualificação das partes, objeto do contrato, honorários, condições de cancelamento e reagendamento, prazo de vigência, responsabilidade de sigilos, fórum legal e as assinaturas. E aí a gente vai discorrer um pouquinho sobre cada um desses tópicos. Qualificação das partes. Então, é o nome completo, CPF, RG, endereço, é a identificação tanto do contratado quanto do contratante. Tá? Então, são as informações básicas e documentais aí de ambos. Objeto do contrato. Então, qual que é o objeto? Por que que eu estou contratando? É a especificação dos serviços que serão prestados, ou seja, psicoterapia, avaliação psicológica, orientação psicológica, assessoria psicológica, produção de material didático, produção de material de intervenção. Aí depende do serviço que você está prestando. Qual é a modalidade desse serviço? Então, presencial, online. Qual é a frequência e duração das sessões? Então, são sessões semanais, 2 vezes por semana, uma vez por semana? Que dia, que horário? Por quanto tempo, né? Você pode fazer ele aberto por um tempo sem especificação ou por um determinado tempo, por exemplo, uma avaliação neuropsicológica, que geralmente você tem um tempo pré-determinado, entre 8 e 10 sessões. E o público-alvo, então quem que vai usufruir desse serviço? Então esse é o objeto do contrato, tudo especificadinho lá de forma clara e objetiva. Honorários, então qual que é o valor das sessões ou do pacote de serviços, então o que que você como que você está, cobrando desse sujeito, a forma e data de pagamento, quais são a política de reajuste, quando que vai reajustar, quanto que reajusta, vai seguir o IPCA, vai seguir a taxa Selic, vai seguir não sei, o que que vai seguir ali ao seu reajuste, 5%, 10% a cada ano, vai um reajuste anual, semestral, a cada 2 anos? Como vai ter? Não vai ter reajuste? Então, você vai especificar ali como que você vai fazer a sua política, então, de reajuste e econômica das suas sessões. Condições de cancelamento e reagendamento. Então, prazos para cancelamento de consulta e dos atendimentos, taxa por falta ou desistência sem aviso, situações excepcionais, então, que podem ocorrer em relação a atraso, mudança de dia de atendimento, mudança de horário. Então, isso são algumas informações que você pode colocar nessas condições de cancelamento e reagendamento. E aí não existe uma regra, cada profissional vai fazer de acordo com aquilo que lhe convém e que ele considera ser melhor para sua atuação profissional. Prazo e vigência, período estimado do serviço, então cláusula de indeterminação com possibilidade de rescisão com aviso prévio. Então, por exemplo, qual que é a vigência do contrato? Então, por quanto tempo ele vai vigorar? Por 1 ano, 6 meses? Como eu já falei agora há pouco, né, para um período específico de 8 a 10 sessões, quais vão ser as condições para uma rescisão desse contrato? Então, com aviso prévio, com quanto tempo de antecedência? Vai ter taxa para isso? Não vai ter taxa para isso? Vai ser cobrado alguma coisa? Não vai ser cobrado? Como que você faz ali a sua forma de pagamento? Tem que estar descrito lá atrás para fazer sentido aqui também. Porque daí tem várias formas, né, tem profissional que, recebe antes da sessão ou depois da sessão, tem profissional que recebe mensal, né, o que eu considero aí muito mais viável, então você já faz um pacote com o seu consulente, com o seu cliente ali, então ele já paga para você mensalmente as sessões que ele vai ter, então se ele faltar, você já recebeu o seu dinheirinho, e dá para você reagendar num horário possível aí de acordo entre vocês. Mas isso são assuntos para outros momentos. Nós vamos pensar estrutura, né, gênero textual. Então, seguindo, responsabilidade e sigilo, compromissos éticos do psicólogo, termos do sigilo profissional conforme o código de ética, então sempre é o código de ética. Vocês vão ter aí, se eu não me engano, no terceiro semestre, a disciplina que vai falar um pouquinho sobre a questão ética. Limites do sigilo, então, quando que há quebra de sigilo,
você vai falar sobre a questão do sigilo profissional que você tem que ter com todo mundo e quando há responsabilidade de quebra de sigilo, tá? Então, em que momentos que você pode quebrar o sigilo. É sempre importante estrelar para você também não receber processinhos aí do CRP, ou do CFP, né? E o fórum legal, o que que é o fórum legal? É a definição, então, da comarca responsável por eventuais litígios, problemas que você possa ter. Então, onde será? Será a comarca de Bragança? Será a comarca de Socorro? Qual comarca será? Onde vocês vão resolver esses problemas. E por fim, a assinatura. Então, das partes envolvidas, a data, né, sempre datado, reconhecimento de que ambas leram e concordaram com os termos. Então, a assinatura ela serve para isso, para mostrar que, opa, estou ciente. E detalhe, rubrica em cada página. Então, a rubrica em cada página e a assinatura na página final. Esse é um documento que tem que estar guardadinho lá também, junto com os outros documentos que vocês produzirem no processo de avaliação e intervenção desse sujeito. Então, isso faz parte dos cuidados que nós temos que ter na elaboração desses documentos. E aqui que eu vou trazer mais alguns cuidados para vocês aí, para nós pensarmos. Primeiro, linguagem sempre clara e acessível. Vamos lembrar que a pessoa, tanto você quanto a pessoa que vai ler, não são advogados, ou quer dizer, até pode ser um advogado, mas de forma primária, não são advogados, pode ter dificuldade com a questão do letramento jurídico, como nós já pontuamos. Então, é importante manter os termos que são importantes, que fazem parte desse documento, alguns termos técnicos, porém sempre mantendo uma linguagem muito clara, acessível, compreensível tanto para você quanto para o seu usuário, para o usuário ali. Respeitar, então, a resolução do CFP número 11 de 2018, que trata da prestação de serviços psicológicos mediados pelas tecnologias da informação e comunicação, né, as TICs, principalmente para quem vai atender online. Então, tem outros documentos para quem vai atender online que também são necessários. Então, é importante depois vocês se apropriarem no decorrer do curso, vocês vão ver isso. Mas, então, respeitar essas recomendações. Garantir que o contrato esteja de acordo com o código de ética, sempre. Existem questões legais, existem questões ali do nosso código de ética. Então, um não pode ultrapassar o outro. Tem que ter um diálogo entre as partes. Validade jurídica. Então, vamos lá. Esses documentos, né? Esses documentos não. O contrato de forma mais exclusiva. Seja ele impresso, seja ele eletrônico, assinado por ambas as partes, inclusive por meios digitais. Então, se você tem lá sua continha no Gov.br e você faz ali a sua assinatura digital, você pode utilizar. Se tem ou você utiliza outras ferramentas para assinaturas eletrônicas, também pode utilizar, que tem validade jurídica. Tem a data e a identificação clara das partes, então sempre datado e identificado com todas as informações. E preferencialmente seja arquivado então junto com os documentos de atendimento psicológico, seja no seu arquivo físico, seja no seu arquivo digital, como nós já comentamos aí durante as aulas, porque muitas vezes você não vai ter você vai utilizar um aplicativo que faz todo o seu prontuário, né, um prontuário eletrônico, então você pode subir ali também o seu contrato se ele for de forma digital. Se não, né, escaneia e guarda lá também e guarda o documento físico. Pode opcionalmente ser reconhecido em cartório. A princípio, não há necessidade de ser reconhecido em cartório, porque ele tem validade, estando com todas as informações bonitinhas, assinado, datado, então ele tem uma validade jurídica. É por isso que eu falo que é importante a gente fazer esse documento com o auxílio de um advogado, para que então todas as informações sejam claras, objetivas e que a gente não corra o risco de ser invalidado. Mas você pode reconhecer em cartório também se quiser, o grande problema disso é a questão de custo, né. Então caso você queira ter uma maior segurança, mas ele tem um valor também jurídico. No caso de prestação online, né, recomenda-se então que o cliente assine eletronicamente e que o contrato esteja anexado à autorização para atendimento virtual. Essa autorização para atendimento virtual, gente, é principalmente para menores de idade, porque a gente sabe que as questões digitais, aí o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele protege adolescentes e crianças, principalmente nas questões digitais, né, das tecnologias, a questão de filmagem, gravação, então é um pouquinho mais complicado com crianças. Então,
Este documento, a autorização para atendimento virtual, é um documento que os pais responsáveis têm que assinar também para liberar o atendimento de forma digital com as crianças. Mas esse é assunto para outro momento também, só para vocês terem uma ideia. E o modelinho eu não coloquei aqui porque é um modelo muito longo, né, minha gente, mas está lá disponibilizado para vocês na plataforma. Bom, penso que eu trouxe para conseguir trazer aqui para vocês, né, hoje é só mais uma explanação mesmo, mais geral sobre esses documentos. Como eu falei para vocês, no decorrer do nosso curso, a gente vai retomar esses documentos, esses gêneros, em outras disciplinas, em outros momentos, principalmente nos estágios. Então, vocês não precisam ficar preocupados que vocês têm que saber tudo agora, que vocês têm que decorar tudo. Não, vocês têm que saber que existe e saber onde consultar. Mas pelo menos entender ali a estrutura, o que é cada coisa, isso é importante. Que é o que eu espero que eu tenha conseguido aí trazer minimamente para vocês, essa apropriação desse conteúdo. Como falei, então, no decorrer vocês vão conseguir trabalhar de forma mais prática, escrita mesmo, desses documentos, porque nos estágios vão ser aí requeridos de vocês isso. Então, nós fechamos por aqui a nossa disciplina, nós acabamos por aqui o nosso conteúdo e nos vemos por aí nas próximas aulas, nas próximas disciplinas aí no decorrer do curso. Depois eu vou deixar para vocês também algumas orientações em relação à nossa avaliação, mas já adiantando aqui também, para a nossa avaliação bimestral, são esses conteúdos que vão cair aí na nossa avaliação, mas fiquem tranquilos que dá tudo certo e é um conteúdo acho que mais leve aí para nós, vocês conseguem ter maior referência para vocês desenvolverem a atividade final. E nós ficamos por aqui então. Um grande abraço para vocês aí e até a nossa avaliação, que será lá no dia 13 de junho, tá joia? Qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo e a gente vai conversando por aí. Então, até mais, minha gente. Tchau, tchau.